Olá, saudações a todos. Aqui é o professor Fernando José Costa Carneiro. Eu sou responsável pela disciplina de Química Geral 2 do curso EAD de Licenciatura em Química do IFMA. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 3, que são as expressões de concentração. Bom, os tópicos que serão abordados nessa aula. Primeiro nós vamos falar das propriedades gerais das soluções. Quando é que nós temos uma solução homogênea, quando nós temos uma solução heterogênea, como que a gente diferencia essas soluções homogêneas, heterogêneas de uma substância simples. Depois a gente vai falar dos tipos de soluções, as soluções sólidas, soluções líquidas, soluções gasosas. Primeiro, propriedades gerais. As propriedades de uma mistura heterogênea são uma combinação das propriedades individuais de seus componentes. Como a gente pode observar aqui nessa figura, em que nós temos um becker, nós temos três substâncias diferentes. Nós temos óleo, a água, e nós temos também aqui terra. Então, se eu for colocar para evaporar essa mistura heterogênea, cada substância vai evaporar na sua temperatura. Então, o óleo, quando atingir a temperatura dele, ele evapora. A água, quando atingir a temperatura dela, ela evapora. E vai restar no final apenas a terra. Por quê? Porque elas são uma combinação das propriedades individuais. Então, cada uma continua com sua propriedade. Então, se eu tenho o óleo, ele evapora na temperatura dele, a água na temperatura dela, e a terra não vai evaporar. Então, a gente tem cada uma individualmente, sem uma influenciar na temperatura da outra. Já uma solução, ela não tem suas propriedades relacionadas simplesmente com a dos componentes individuais. Significa que, se eu pego sulfato de cobre, dissolvo em água, na hora que eu for fazer essa evaporação, por exemplo, a água que está aqui, ela não vai evaporar a 100 graus. Tá? Por quê? Porque suas propriedades já estão relacionadas com a do cobre. Então, ela vai evaporar a uma temperatura superior a 100 graus. Diferente daqui, que ela não está misturada com ninguém. Aqui ela evapora a 100. Aqui não. Aqui ela vai evaporar a uma temperatura superior. Tá? Por quê? Porque elas estão relacionadas. Então, quando a mistura é homogênea, que há a dissolução completa do soluto no solvente, você tem a alteração nas propriedades aqui do líquido. Então, ela não vai mais evaporar a 100, ela vai evaporar a uma temperatura superior a 100. Ela não vai mais congelar a 0 graus. A água ela vai congelar a uma temperatura abaixo de 0 graus. E aqui não. Aqui ela vai continuar mantendo as suas propriedades, porque aqui ela não teve a dissolução de nenhum componente nela. Cada componente está ainda, vamos dizer que puro, em cada parte da mistura. Uma mistura de água e sal possui uma temperatura de congelamento menor do que a da água pura. A mistura congela em um intervalo de tempo. Então, você sabia que o aditivo para radiador evita o congelamento do líquido de arrefecimento? Então, imagina que a gente, aqui no Brasil não deve acontecer muito, mas nos países muito frios, em que tem neve, em que chega a temperaturas abaixo de zero, a menos 110, menos 120, menos 130, a água congelaria a 0 graus. Então, se eu colocasse água no radiador do carro, simplesmente água pura, ao chegar a 0 graus, menos 10, ela já estaria totalmente congelada. E isso faria com que o motor do carro não funcionasse. Você iria ter aí uma quebra no motor do carro. Porém, ao colocar este líquido aqui, esse aditivo, ele não é água. Vocês veem até pela cor, né? Ele está misturado com outros componentes. Com isso, a sua temperatura de congelamento é bem menor do que a temperatura da água. Então, mesmo em dias muito frios lá no hemisfério norte, que chega a menos 30, o carro vai funcionar normalmente por causa do aditivo. Da mesma forma, a sua temperatura de ebulição vai ser mais elevada. Então, aqui, que é um país tropical, em dias muito quentes e com funcionamento há muito tempo do carro, o motor atinge temperaturas muito acima de 100 graus. E para que não haja um superaquecimento desse motor, ele tem que trocar calor com o líquido de arrefecimento. Então, se o líquido fosse a água, na hora que aquele motor tivesse a 100 graus ou acima, a água evaporaria e haveria um superaquecimento do motor. Como esse líquido aqui
ele é um aditivo, ele tem sua temperatura de ebulição acima de 100 graus. Então, ele não vai evaporar, muito pelo contrário, ele vai absorver o calor do motor, fazendo com que a temperatura fique sempre estável. Uma mistura pode ser confundida com uma solução. Então, o que é uma solução? Uma solução é quando eu tenho uma única fase. Olha só, nessa figura aqui a gente tem um copo de leite. Olhando aqui a olho nu, a gente vê apenas uma coisa, um líquido branco. Porém, se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver que nesse líquido branco tem gotículas de gordura que são amarelas. Então, eu poderia muito bem dizer que aquilo ali era uma solução, porque eu estou vendo apenas uma única fase, uma mistura, uma solução homogênea, né? Uma mistura homogênea, uma solução, porque eu estou vendo uma única fase. Porém, na verdade, ali não é uma mistura homogênea. Ela é uma mistura heterogênea, porque tem gotículas, tem um líquidozinho que não está dissolvido completamente ali. Então, ali não é uma mistura homogênea ou uma solução, ali é uma mistura heterogênea. Então, uma mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases a olho nu, enquanto uma mistura homogênea apresenta apenas uma única fase a olho nu. Mas a distinção entre uma mistura homogênea e outra heterogênea por meio visual é às vezes difícil ou impraticável quando apresenta partículas pequenas. Então, quanto menor a partícula, mais difícil é. Então, quando a gente vê uma solução que está turva, que não está um aspecto límpido, a gente já imagina que aquilo ali não é uma solução, ali é uma mistura heterogênea. Tá? Pode-se diferenciá-las em laboratório por meio da temperatura de mudança de fase. Então, o que a gente observa aqui? Como é que eu sei que eu tenho uma substância pura ou uma mistura? Como que eu sei isso? Se eu olhar apenas uma única fase, por exemplo, vamos dizer que aqui seja a água pura e aqui seja o leite. Observando os dois, eu estou vendo uma única fase apenas. Então, será que ali é uma mistura homogênea? Será que ali é uma mistura heterogênea? Será que ali é uma substância pura? Bom, quando tem uma substância pura, o que acontece? A temperatura, conforme eu vou aquecendo, vamos dizer que ela esteja aqui a 0 graus, esteja congelada. Conforme eu vou aquecendo, a temperatura vai subindo, 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 até que ela atinge um determinado ponto. Chegou nesse ponto aqui, o que acontece? Toda a energia que eu vou fornecer, ela vai ser usada para a passagem de estado. Então, eu vou passar do estado sólido para o estado líquido. Então, como toda a energia que eu estou fornecendo está sendo usada para isso, a temperatura não vai subir. Por quê? Porque eu vou estar absorvendo toda aquela energia para poder fazer esse processo. Depois que eu tiver conseguido liquefazer tudo, que todo sólido tenha virado líquido, a temperatura volta novamente a subir. E vai subindo até o ponto em que todo aquele líquido vai começar a evaporar. Quando aquele líquido começa a evaporar, toda a energia fornecida vai ser usada no processo de liquefação, no processo de transformação do líquido de evaporação, no processo de transformação do líquido para o gás. Então, depois que eu não tiver mais nenhum líquido no meio, a temperatura volta novamente a subir. Então, quando eu tenho esse segundo diagrama, vocês veem que eu não tenho esses patamares das temperaturas, né, das transformações de fase. Então, aqui ela sobe, ela está sólida. Quando ela começa a descongelar, né, ali quer fazer, a sua temperatura sobe um pouquinho menos, mas continua subindo, não fica estável igual aqui. Nesse ponto aqui, todo o sólido já virou líquido. Tá? E aí o líquido vai começar a evaporar. E aí a mesma coisa, eu não tenho um patamar reto de evaporação, ele continua subindo. Então a gente vê aqui uma inclinação. E aqui a gente vê que tem patamares bem definidos. Então o diagrama 2 apresenta dois patamares, né? Dois patamares distintos de temperatura. Estamos diante de uma mistura. Quando apresenta uma quebra desses patamares, estamos nos referindo a uma solução. Tá? Bom, tipos de solução.
Gasosas, gás em gás, oxigênio dissolvido em nitrogênio, líquido em gás, clorofórmio em nitrogênio, aqui no estado de vapor, sólido em gás, gelo seco em nitrogênio, gás em líquido, CO2 em água, líquido em líquido, etanol em água, sólido em líquido, açúcar em água, gás em sólido, hidrogênio em paládio, líquido em sólido, mercúrio em ouro, sólido em sólido, cobre em níquel. Então, vamos ver os tipos de solução. O que são? Soluções gasosas. São aquelas em que não existem misturas heterogêneas. Então, nos gases não há nenhum tipo de mistura heterogênea. Toda mistura de gás é uma mistura homogênea. A gente só consegue observar a olho nu uma única fase. A gente não tem como ver várias fases. Soluções gasosas têm a estrutura típica de todos os gases. A diferença entre solução gasosa e gás puro é que uma solução gasosa, as moléculas não são todas iguais. Então, por exemplo, uma mistura de ar, eu tenho oxigênio, nitrogênio, argônio, cobre, água, neônio, hélio, etc. O que é uma solução líquida? Bom, solução líquida são aquelas que possuem arranjo molecular típicas de líquido puro. Sua diferença para um líquido puro é que ela é composta de partículas diferentes. Então foi o que a gente viu ali, uma solução líquida, né? Que é chamadas de soluções. Tá? Uma mistura líquida são as soluções. Então você vê um único aspecto. Parece que é uma substância pura, mas na verdade não é, é uma solução. Soluções sólidas. Nós temos dois tipos. O tipo substituinte, aquele que exibe uma estrutura cristalina que tem regularidade estrutural, mas na qual a estrutura foi feita ao acaso ou pela existência de partículas diferentes ocupando pontos do retículo. Então, por exemplo, o ouro 18 quilates, usado na fabricação de joias, é uma solução sólida formada por 75% de ouro e 25% de outros metais. Então, a maioria dos metais, o aço que a gente utiliza, né, o ouro, eles não são puros, né? Eles são ligas metálicas, são formadas por misturas de vários metais diferentes. Isso serve para dar uma maleabilidade maior, para dar uma dureza maior. Então, se eu fosse fazer, de repente, um anel de ouro puro, ele não seria tão maleável, ele seria mais quebradiço. Então, ao misturar esses metais, eu consigo fazer uma estrutura que seja durável, que seja dura o suficiente para ser moldada, que seja resistente. Então, essa é a questão das ligas metálicas, né, das soluções sólidas. Nós temos também a solução intersticial, em que átomos diferentes, íons ou moléculas ocupam os vértices, fissuras ou interstícios no retículo do hospedeiro. Como exemplo, nós temos a austenita, né, que é essa estrutura bem aqui, em que o carbono ocupa a interstício, um arranjo cúbico de face centrada de átomos de ferro. Então aqui eu tenho os átomos de ferro, tá? E esses pontinhos pretos aqui, nós temos os átomos de carbono. Essa austenita, ela depois pode se transformar em uma outra estrutura também, que é uma solução intersticial, que é a chamada martensita, também é a mesma coisa. Vocês veem que agora a estrutura está um pouco diferente, mas continuamos tendo o carbono e o ferro. E aqui seria um raio-x, né, que a gente mostra aqui como é essa estrutura dele, né, no microscópio. Raio-x não, no microscópio eletrônico, né, que nós temos aqui os valores. E aí como é que seria essa estrutura dessas soluções sólidas. A melhor maneira de fazer uma solução sólida é fundi-los e resfriá-los. Então a gente já deve ter visto em filmes, né, aqueles filmes de heróis, e cavaleiros que usam espadas, e sempre aparece um ferreiro, alguém forjando uma espada. Então é sempre assim, né, eles usam a temperatura para derreter, aí misturam os metais, começam a fazer, aí aparece aquele líquido claro ali, com fogo, e aí eles vão batendo no metal e pondo na água e aquecendo de novo. Então é aquele processo lá de fabricação das espadas dos filmes. É uma forma de fazer, é fundir e resfriar. Pode-se também evaporar um solvente que contém os componentes dissolvidos. Pode haver uma cristalização se não formar uma solução sólida. Bom,
Aqui as referências usadas, nós temos a nossa apostila de Química Geral 2 e os livros de Química. Química é um curso universitário do Mahan, Química Geral do Russell, são os nossos livros base. Bom, tudo que você foca se expande, sejam as soluções ou os problemas. Então, vamos nos focar apenas nas soluções, que é o tema aqui da nossa aula. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e me despedir, dizer que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. Bons estudos e até a próxima.